Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Glória a Jesus. Creio que deve falar conosco nesse domingo de ceia. E nós estamos aqui para ceiar com o cabeça da igreja. Para ceiar com o nosso Mestre Jesus, nosso Salvador. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo 13. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 13. Fala assim: a porta estreita e a porta larga. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e há muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Pode assentar, irmão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E quem tem ouvido para ouvir, ouça a palavra de Jesus, que o Espírito Santo fala à igreja. Aqui fala sobre porta estreita e porta larga. Aleluia. E nós sabemos que a porta estreita é Jesus, o Salvador, que nós chama para a porta estreita. E a larga, a porta larga, é o mundo, é os pratos do inimigo, é o inimigo que o mundo jaz do maligno, onde ele quer levar o homem, a mulher, o jovem para a porta larga. Quer levar para a festa, para a bebida, para o cigarro, para o vício, porque a porta larga leva o homem para a destruição. Mas a porta estreita leva o homem para a vontade de Jesus. A porta larga leva o homem para a vontade do inimigo, para a vontade do eu. Por isso que o Senhor ensina na palavra que há só, aleluia, a porta estreita que leva para a vida eterna, que é Jesus. Entrai pela porta estreita. Porta estreita. E a porta larga. O caminho que conduz à perdição. A porta larga leva para a perdição. E a porta estreita leva para a salvação. Jesus quer salvar, e o inimigo quer levar a alma para o inferno, para sofrer eternamente. Jesus quer levar para o céu. Mas o homem tem a escolha. Por isso que o Senhor fala para nós: vinde a mim, todo que está cansado, sobrecarregado, que o Senhor alivia. Então a porta larga leva o homem para ficar sobrecarregado. Do que? Sobrecarregado com as consequências do pecado. Porque todo pecado tem as suas consequências. Mas quando Deus chama o homem, quando Deus chama e o homem ouve a sua palavra, o homem começa a compreender que o caminho que ele está indo, porta larga, conduz para a perdição, para o sofrimento, para as consequências. Ele tem que analisar onde ele quer passar a eternidade. A escolha está no homem. Jesus já pagou o preço por nós. Jesus já morreu por toda a raça humana. E aquele que crê em Jesus e for batizado será salvo. Mas o homem, ele tem que se esforçar para andar nessa porta estreita. A porta estreita é Jesus. Quando o homem ouve a palavra, ele compreende que ele é um pecador e precisa de Jesus para perdoar o pecado e para transformar ele. Fala que o primeiro homem, Adão, pecou, Eva pecou, Adão pecou, toda a geração veio em pecado. A geração já vinha em pecado porque tinha errado, tinha pecado. Então Adão começou a gerar filho, crescer, multiplicar e encher a terra. Filho debaixo do pecado, filho carnais.
que fala que Caim matou Abel, filho carnais. E hoje, Jesus quer levar nós para ser filhos espirituais. Filho de Deus, mas para isso o homem tem que fazer uma aliança com Jesus. Reconhecer que só Jesus que pode perdoar o pecado dele, que ele pecou, tem que confessar os seus pecados. A palavra do Senhor diz que o Senhor vem para perdoar o homem, porque Jesus ama o homem, o pecado que cheira mal no nariz de Deus, mas o homem é criação de Deus. Jesus é o Salvador da raça humana, mas quando o homem reconhece que está indo para uma direção errada, está indo para o abismo, reconhece que só Jesus que pode salvar ele. Quando o homem corre para Jesus, faz uma aliança, ele começa a andar no caminho de Jesus. Fazer aliança é só o começo para caminhar com Jesus. Por isso que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei nele e farei nele uma morada para mim. E quando o homem faz uma aliança com Jesus, reconhecendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o homem começa a caminhar com Jesus no caminho estreito. Caminho estreito é um caminho de esforço. O reino do céu é conquistado com esforço. Por isso que é o caminho estreito. Mas Jesus está pronto para ajudar o homem. Jesus, ele é conhecido como o Deus forte. Por isso que o primeiro Adão pecou. Mas fala que Jesus, segundo Adão veio, Jesus, para morrer por todos os pecadores. E fala que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. E falou: Pai, está consumado, eu te entrego o meu espírito. E foi lá, pegou a chave da morte do inferno e está sobre a mão de Jesus. Então Jesus veio para perdoar o pecado do homem se ele se arrepender. Porque a palavra de Jesus foi essa quando ele pregou: arrependemos, porque está próximo o reino dos céus. Quando o homem se arrepende, reconhece que pecou, que está no pecado, reconhece que só Jesus que pode perdoar ele, se arrepende, fala o nome do pecado. Se eu for vício, Senhor, eu pequei, me ajuda, eu não quero mais isso, Senhor, me dá força. Se for mentira, fala o nome do pecado, a mentira, eu não quero mais ser mentiroso. Se for orgulho, eu não quero ser mais orgulhoso. Falar o nome do pecado. Se eu roubou, Senhor, eu roubei, eu não quero mais roubar. Falar o nome do pecado, se arrepender e não fazer mais. Porque Jesus, ele é graça. Mas a lei está em ação. A lei hoje está para punir. Porque tem muita gente presa na penitenciária. Porque a lei está em ação. A lei está em vigor. Jesus falou: não vim para revogar a lei, vim para cumprir a lei. Quando Jesus manda nós andar com ele, é para nós obedecer a sua palavra. Porque se nós não obedecer a lei, pega nós. Mas se nós obedecer, nós estamos na graça. Se nós obedecer a Jesus, nós estamos na bênção. Se nós não obedecer, a maldição pega. A lei está ainda em ação para punir os filhos rebeldes e para punir aquele que está fazendo coisa errada. A lei está em ação. Mas Jesus veio para perdoar o homem que se arrepende, o homem que se humilha, o homem que chega diante de Deus para dizer: Senhor, muda a minha vida. Eu não quero mais essa vida velha, vida de sofrimento, vida sem paz. Eu quero uma nova vida, só tu que pode mudar. Aí o homem pede, como diz a palavra, né? E Jesus, ele ouve a oração. Por isso que o caminho é estreito. E quando o homem está no caminho estreito, que faz uma aliança, ele começa a caminhar com Jesus. A caminhada longa até chegar no céu. Ele vai começar a aprender com Jesus.
A palavra de Deus fala: aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender com Jesus. Jesus é mestre, Ele nos ensina como nós devemos andar nesse caminho com Ele, o caminho estreito. Jesus nos ensina. E quando nós aprendemos, nós só temos que obedecer. Jesus nos ensina que aquele que crê e for batizado será salvo. Aí quando você faz uma aliança e congrega no corpo de Cristo, você vai crescer na graça e no conhecimento da palavra, da Escritura, da Bíblia. Aí você está nesse caminho. Aí você vai que crê em Jesus pela fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Quando você vem para a igreja congregar, você está ouvindo a palavra, a tua fé está em ação. A tua fé está em vigor, a tua fé está se movendo, a tua fé é em Jesus. Aí você vai aprender que tem que se batizar nas águas. Aí você vai lá, caminha com Jesus, recebe estudo do pastor, da pastora, que se batiza, deu mais um passo no caminho com Jesus. A nossa vida é assim, em glória somos transformados em imagem e semelhança de Jesus. Somos o que? Em glória, vamos receber do Senhor o caráter de Jesus Cristo, como Paulo falou. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Timóteo, seu meu imitador, como eu sou de Jesus Cristo. É numa caminhada que nós vamos estar sendo trabalhado por Jesus. Aquele que começou uma obra na minha vida, na tua vida, vai terminar se você continuar no caminho com Ele. Se você sair do caminho, cuidado. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que está no caminho, que já conhece um pouquinho, se sair do caminho, voltar para o mundo, vai estar como a porca que está na lama, como o cachorro que volta para vomitar e comer o vômito. É terrível, o estado fica pior. E a palavra do Senhor diz que não era nem para conhecer a Jesus, porque esse estado é pior. A perturbação é pior, o inimigo vem com mais fúria, é mais espírito maligno para estar aprisionando o ser humano. Mas quando você anda nesse caminho te esforçando, você já ouviu o teu esforço. Na nossa caminhada com Jesus é tudo com esforço, é se batizar nas águas. E saber que o batismo é sepultar a velha criatura. Essa velha criatura vai estar, sabe o que? Sepultada, vai ficar sepultada. E o novo homem vai começar a reinar, mas é o homem espiritual. A velha criatura tem que sepultar, o homem carnal tem que ficar sepultado, porque o Senhor vai estar agindo com o homem espiritual. Mas você tem que buscar o espiritual. É você que tem que buscar o espiritual. O Senhor coloca a bênção e a maldição. Deus fala assim: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Aí Deus fala: escolhe a bênção, que eu tenho o prazer de te abençoar. Deus, Ele tem o prazer de nos abençoar. Jesus também. A bênção é obedecer a sua palavra. A palavra do Senhor diz: pedir, dá-se-vos-á. Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Aí você pede: Jesus, me liberta, Jesus. Você está pedindo. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, agora você vai buscar. A busca é você que tem que buscar Jesus na tua vida. Tem que buscar. Como é que nós temos que buscar para nós ser homem espiritual? É buscando as coisas espiritual. Se você buscar as coisas carnal, tu vai ser homem carnal. Se você buscar as coisas espiritual, tu vai ser homem espiritual. Então a busca cabe em cada um de nós. Buscar Jesus. Comunhão com Ele para nós estar forte espiritual. Comunhão na oração. Levantar o altar de oração. Oração é comunhão com Jesus. Oração, comunhão. Jesus tinha comunhão com o Pai, com Deus. E o discípulo está com Jesus também, orando, aprendendo com Jesus. E a palavra do Senhor diz: aquele que
não sabe orar, peça a mim que eu ensino. O discípulo disse, Senhor, nós ensinamos a orar. O Senhor disse, tá bom, eu vou ensinar o Pai Nosso. E os discípulos aprenderam. Está até na Bíblia o Pai Nosso, que muita gente lê o Pai Nosso. Orar é isso. É dizer, Senhor, me ensina. Jesus ensina a nós. E você começa a ter uma comunhão com Jesus. Oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. O crente que não ora não pode vencer, porque a oração é uma ligação entre o homem e Deus. Aquele que está diante de Deus. Oração, ora onde? Na nossa casa. Orar sem cessar todo dia, de manhã, de noite ou de madrugada. Orar sem cessar. Oração é o elo entre o homem e Deus. O véu se rasgou no tempo da lei, era só os reis, os sacerdotes, os profetas, que o Espírito Santo enchia e usava, mas hoje o véu se rasgou. Jesus veio, morreu, citou, ele disse, Pai, está consumado, o véu se rasgou. Todo aquele que tem aliança com Jesus, todo aquele que fez aliança com Jesus, está no corpo de Cristo, tem esse privilégio de orar, falar com Deus, e Deus ouvir a nossa oração. Orar a qualquer momento, qualquer hora, de dia ou de noite, Deus ouve a oração. Aí você vai falar com Ele. Aí você vai falar, me ajuda, eu preciso disso, me liberta, me ajuda. E Deus vai falar contigo pela palavra. Aí você vai ter que ler a palavra. Comunhão é isso. Comunhão com Jesus para receber força é fazer a vontade dele, é ler a palavra, é se alimentar do espiritual. Por isso que o capeta chegou diante de Jesus numa tentação. O inimigo vem para tentar, mas você tem que estar forte espiritual, lendo a palavra, porque você repreendeu o inimigo pela palavra. E chegou lá, se tu é filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. E Jesus disse, ei, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí Jesus repreendeu o inimigo pela palavra. Mas para ti ter força espiritual para repreender o inimigo quando vem, para te tentar, tu tem que obedecer a palavra. Jesus fala assim, nós não temos que ser só ouvinte, temos que ser praticante, porque se não for só ouvinte, a casa está na areia. O inimigo vem, oferece, a pessoa já está pegando, a casa cai. Depois já está na misericórdia, fraquinho, o inimigo está tomando posse. Não sente mais para a de Deus, porque só ouviu, não praticou. Mas quando você ouve e pratica, a tua casa está na rocha. Fidelidade, obediência a Deus. Pode ir o vento soprar, a casa está na rocha e não vai cair, porque você está alicerçado em Jesus. Jesus é a nossa força, nosso escudo, nossa fortaleza. Mas para isso, nós temos que estar buscando Ele. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o nome dele quando está perto. Hoje Jesus está aqui para nos ajudar. Graça é a força de Deus na nossa vida para nós vencer, irmão. É a força de Deus. Deus é aquele que nos fortalece. Ele fortaleceu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha batalha dentro dele, mas ele recebia a força de Deus. Aí você tem a escolha. Ou tu vai alimentar o homem espiritual, ou tu vai alimentar o homem carnal. Se tu for alimentar o homem carnal, todo o tempo tu vai estar debaixo da mão do jugo do Satanás. Mas se tu alimentar o homem carnal, a palavra do Senhor diz, aleluia, se tu alimentar o homem espiritual, tu vai ser cabeça e não cauda. Tu vai estar por cima e não por baixo, porque a tua vida espiritual, ela vai desenvolver. E o homem carnal vai ficar fraquinho. E o homem espiritual vai liderar dentro de ti. Aí tu vai ter vontade para orar, ler a palavra, congregar. Você vai ter vontade para fazer a obra do Senhor, porque o homem espiritual, ele busca agradar o coração do Mestre Jesus.
Esse é o homem espiritual. Por isso que a palavra do Senhor fala sobre isso. E o apóstolo Paulo alimentava o homem espiritual. Quando ele via que o homem carnal queria crescer dentro dele, ele ia para oração. Ele orou e disse: Senhor, tem um inimigo aí que quer vir para me bater. O inimigo quer me bater, Senhor. Senhor, eu estou com espinho na carne, o inimigo está vindo para cima de mim. Era uma tentação, era o homem carnal que queria fluir. Aí ele estava brigando na oração: me ajuda, Jesus. Aí Jesus falou com ele. Jesus orientou ele. Jesus orientou o apóstolo Paulo. E falou: a minha graça te basta, o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Sabe o que é graça? É força de Jesus para ajudar aquele que está ligado com Ele, para ajudar a igreja. Força de Jesus. A minha graça te basta. O meu poder, Ele vai diante de ti, o meu poder, e tu vai estar liderando com minha presença. A velha criatura vai ficar escrava e o homem espiritual vai estar liderando dentro de ti, e tu vai fazer a minha vontade. Aí ele ia de novo fazer a vontade do Senhor, mas ele estava todo o tempo buscando, aprendendo ideia para o homem espiritual estar liderando a vida dele, irmão. Todos nós temos batalha no interior, mas se o teu homem espiritual estiver forte, tu vai vencer o teu interior. Se o teu homem espiritual estiver forte, tu alimentando todo dia, orando, lendo a palavra, jejuando pela tua vida, irmão. Por isso que o discípulo de João Batista era homem espiritual. Ele jejuava. A velha criatura ficava escravizada, escravizava a velha criatura. Sabe o que é? É a natureza pecaminosa, a natureza que está dentro desse corpo aqui pecaminoso. Esse corpo que faz nós falar, comer. Por isso que nós temos que alimentar o espírito e a alma, para o corpo ficar escravo do espiritual e nós fazer a vontade do Senhor. E fala que essa natureza aí, tu tem que vencer ela através até de jejum. E fala que discípulo de João Batista estavam jejuando. João Batista era cheio do Espírito Santo. Ele jejuava, o discípulo dele também jejuava, porque aprenderam com João Batista a jejuar. E os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Chegaram lá: Jesus, teu discípulo, nem está jejuando, o de João Batista está jejuando. E eu disse: por acaso, quando o dono da festa, o noivo, está presente, não carece jejuar, porque eu estou presente. Mas vai ter um tempo que eles vão jejuar. Quando eu for para o Pai, eles vão ter que jejuar pela vida deles. E aconteceu isso. Hoje, irmão, tem homem que jejua 3 dias, 1 semana, 40 dias, 21 dias. Tem muitos homens jejuando e estão vencendo no mundo espiritual. Estão ganhando alma, estão crescendo na graça do conhecimento, estão sendo usados por Deus, porque estão andando no espiritual, estão fazendo essa velha criatura ficar escrava do espiritual. Aleluia. Porque essa velha criatura, ela está na nossa vida. Só vai sair quando o Senhor nos arrebatar da terra. Porque Ele vai fazer acontecer uma coisa tremenda. Falar com os mortos que morreram com Jesus Cristo ressuscitarão primeiro para entrar no céu. E os vivos serão transformados, serão arrebatados. Então, quando o Senhor arrebatar a igreja, nós vamos ter um novo corpo de glória. Essa aqui, essa matéria, essa força aqui, carnal, vai estar saindo, porque nós vamos ter novo corpo. Mas nós estamos nessa peleja. Por isso que o reino do céu é conquistado com esforço. Porque nós estamos ainda nesse corpo aqui, mas Jesus está conosco para santificar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, e deixar a criatura escrava, e o nosso corpo está liderando pelo Espírito de Deus, que lidera o corpo, alma e espírito. Nosso corpo
Por isso que Jesus fala assim: sede santo como eu sou santo. E na santidade que a gente segue a Jesus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos estar agradando o coração de Deus. Então, para ser santo, tem que buscar a santidade de Jesus. Nós somos santos, lutando contra o pecado. Nós somos santos porque Jesus pagou o preço por nós. Então, o pecado não tem que dominar o homem, não. Quem tem que dominar o homem é a santidade de Deus, é o Espírito de Deus. Por isso que ele falou para Nicodemo: Nicodemo, em verdade eu te digo, tu tem que nascer de novo. Nicodemo não está entendendo. Jesus falou que tu é mestre de Israel, tu não entende. Em verdade eu te digo que tu tem que nascer da água do Espírito. Nascer da água do Espírito é nascer do Espírito Santo, é ser guiado, é ser dirigido, é ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que faz nós estar cada dia mais na santidade, fazendo a vontade de Jesus. É o Espírito Santo. Glória a Deus. Então Jesus, Ele veio para nós perdoar, veio para perdoar o pecado da humanidade. Jesus veio para perdoar, também veio para transformar. Jesus perdoa, mas Ele transforma também, irmão. Ele veio para transformar a tua vida, transformar numa bênção. Fala que o mestre da lei, os sacerdotes da época, eles viram a mulher, eles pegaram em adultério, levaram ela para matar, porque a lei, ela punha, ela mata. E na hora de Jesus, escrevendo na areia, falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E alguns que queriam punir também, e estavam com a vida errada, também tinham pecado, pecado de outras formas, é pecado. Pecado é pecado, o salário do pecado é a morte. E Jesus lá, olhando para a mulher, e disse: quem é os teus acusadores? Ah, se eu não sei for embora, nem eu te condeno. Vai e não peque mais. Jesus perdoa aquela mulher. Mas Jesus falou assim: vai, mas não peque mais. Porque tem pessoa que se acostuma a pecar. O pecado não tem que ficar em costume. Nós temos que se firmar com Deus. Não é toda hora cair, se levantar, cair, se levantar, não. Jesus quer nós levantar. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. É ficar firme com o Senhor, orando, buscando, ficar espiritual para não cair. Porque o inimigo vem para perturbar, tentar todos os dias. Mas quando você está firme, você vai resistir à tentação, você vai fugir da presença do mal e vai buscar a santidade de Jesus. Jesus falou: mulher, vai e não peque mais. E aquela mulher, ela se levantou e foi. Jesus perdoa o pecado do homem que não se arrepende, mas Jesus quer transformar o homem numa bênção, transformação, irmão. Jesus transforma nós. Jesus transforma. Ele não transformou Pedro. Pedro, ele pecou. Ele caiu, se levantou. Mas Jesus viu que ele caiu, se levantou. Ele disse: Pedro, quando tu te converter, tu apacenta os teus irmãos, Pedro. Então Jesus falou para Pedro: Pedro, tu tem que se converter para te apacentar, para te ajudar os teus irmãos. Tu tem que se converter. Sabe o que é converter? É andar na vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus, é estar o homem espiritual. E Pedro se converteu. Mas Pedro foi trabalhado por Jesus. Pedro quis. Pedro chorou. Quando ele pecava, ele chorava, se arrependia.
E o Senhor foi lá e fez o milagre. Pedro se converteu. Depois que Pedro se converteu, ele não caiu mais. Ele ficou firme com o Senhor, pregando a palavra em 3.000 almas, fazendo aliança com Jesus. Se converteu o homem. Pregou a palavra a Pedro. Pedro, uma bênção. Jesus transformou a vida de Pedro. Jesus perdoa, mas quer transformar a nossa vida numa bênção. E Pedro partiu com Jesus convertido. E olha no tempo que Pedro estava fazendo a obra, quando pegavam um discípulo, eles matavam. E todos os discípulos morreram com morte. Um tirava a cabeça, outro torturava. Pedro foi de cabeça para baixo na cruz. Ele falou: não sou digno de morrer como o meu mestre, morreu com a cabeça para cima. Eu quero morrer, se você quer me matar, me coloque de cabeça para baixo. Olha só, irmão, Pedro se converteu e ele enfrentou até a morte, mas Jesus deu vitória para ele, porque a morte fez só um favor, levou ele, o anjo levou ele para a glória de Deus. Por isso que fala que a morte ela vai ser o quê? Ela vai ser expulsa daquele que tem Jesus. Jesus vai dar vida e vida com abundância. Onde está a morte? Tem agridiões. O que é o agrião da morte? É o pecado. O salário do pecado é a morte. O agridião da morte é o pecado. Mas quando você está na santidade, na pureza, você está em pé, servindo ao Senhor, crendo, fiel, obediente, você vai para o céu. Sabe por quê? Porque Jesus vai te dar vida e vida com abundância. Quem tem Jesus tem vida e vida com abundância. Quem tem Jesus só viaja para o reino dele. Nós somos peregrinos em terras estranhas. Mas Jesus está conosco, que estamos aqui para ser lapidado, moldado pelo o Senhor Jesus, que começou uma obra e vai terminar. E aqui mais na frente, Mateus 26, 17. Glória a Deus. Mateus 26, 17. Aleluia. Mateus 26, 17. Glória a Deus. Fala assim: louvado o nome do Senhor. Mateus 26, 17. E no primeiro dia, aleluia, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos o preparativo para comer a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e disse-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenaram, e prepararam a Páscoa. E chegando a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo ele disse: em verdade vos digo, que um de vós há de trair. E ele, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo